Pedro, confusão à parte, o pênaltizinho e o gol de Raniel caíram como uma luva, né, para aproximar de vez, e mais uma vez, eu diria, o Bahia do acesso, né, Pedro? Fred, o resultado do Bahia, ele no início do jogo 1-1 assim, né, eu assinaria, tá? Tipo, você fala assim, pô, o Bahia vai empatar com o Grêmio. Não exatamente por conta da tabela, mas muito por conta do que o Bahia joga fora de casa, né? Sem saber do resultado do Sport, 1-1 em termos de tabela não seria um resultado tão confortável assim. Mas de fato, o gol do Vasco, ele ele mudou um pouco o cenário, né? Ele deixou o 1-1 do Bahia muito confortável. E embora eu tenha dito aqui que eu assinaria 1-1 antes do jogo começar, no decorrer da partida, e olhando aí apenas para o jogo do Bahia, esse cenário mudou, porque o Bahia conseguiu abrir o placar no primeiro tempo bem ruim até. O Bahia achou o gol no primeiro tempo, mas no segundo tempo vai fazer uma partida segura. E acabou levando o gol ali numa bobeada de Marcinho e de Luiz Henrique, que aliás são dois jogadores que falham constantemente, que entregam gols constantemente. Isso se repetiu no jogo contra o Grêmio. E naquele momento o 1-1 tinha um gosto amargo, porque o Sport estava ganhando. O Bahia fazia um segundo tempo seguro, como eu disse, e ali o Bahia ficava com 2 pontos de vantagem apenas em relação ao quinto colocado. Seria a primeira vez que o Bahia entraria numa rodada correndo o risco de perder a vaga no G4 desde a sétima, tá? A última vez que isso aconteceu foi na sétima rodada, quando na verdade na oitava, né? O Bahia perde para o Vasco na sétima e na oitava o Bahia entra ameaçado. E desde então o Bahia sequer é ameaçado, o Bahia sempre mantém ao menos 3 pontos de distância para o quinto, sempre com triunfos a mais. Então, seria a primeira vez e no momento crucial do campeonato. Com o gol do Vasco, o empate contra o Grêmio, ele se torna um resultado muito confortável. Porque o Bahia mantém os 4 pontos de distância para o quinto e vai para 2 jogos agora na Fonte Nova contra equipes que não querem Encaminharam, mais né? nada, né? Os Encaminharam. resultados, Embora ainda os haja um resultados risco. paralelos aconteceram, né? Isso, Vila foi até Nova um e cenário que a Guarani. gente. É. Foi até um cenário que a gente desenhou aqui na semana passada. Vila Nova e Guarani, eles estão com a vaga Agora eu acho que é assegurada duro o já Vila para a Nova, tá? terceira. Eu acho que é duro o Vila Nova, tá? Não deixa de ser duro, tanto o Vila Nova quanto o Porque tá Guarani. jogando futebol e não vai fazer graça, E isso, concorda? Não vai pegar um exato, tanto o avião Vila para Nova quanto o Salvador para fazer Guarani. graça. No estádio com É, 40 mil pessoas, todo mundo quer jogar, né? e são dois times que vêm numa crescente, né? Vila Nova e Isso, Guarani estiveram muito ameaçados de rebaixamento. A gente chegou aqui a colocar o Vila Nova como um virtual rebaixado em determinado momento do isso. campeonato. E são times que vivem momentos muito Qual- positivos, Qualquer mas que time agora. Pedro, qualquer time que vira na lanterna do turno, porque o Fortaleza também era lanterna do turno, como é que você vai dizer que esse time é um candidato a ser rebaixado assim? Não dá, é até. Eu acho que o Lógico. Vila era pior, viu, Cássio? Eu acho que estava com 14 pontos no Não, final o do Vila era primeiro turno. pior, até porque era um time pior. O Fortaleza era um lanterna que era um lanterna que você não achava, porra, esse cara tem bola, mas tá dando tudo errado. O Vila Nova meio que não tinha outra briga. Volta, Pedro. E o terceiro jogo do que o Bahia vai fazer, o último no caso, né? Também é contra uma equipe que já não briga mais por nada. Mas aí fala que é um jogo fora de casa, contra o CRB. Então, assim, a tabela para o Bahia acabou ficando muito favorável. E isso passou muito pelo gol do Vasco. O Bahia tem uma chance significativa até, eu diria, de já garantir o acesso na próxima rodada, no jogo contra o Vila Nova. Estádio lotado, os ingressos já estão sendo vendidos, o clima favorável. E existem combinações plausíveis, assim, sabe, que possibilitam o acesso já no sábado. E se não for no sábado, vai ser na semana que vem contra o Guarani. E depois ainda tem mais uma possibilidade contra o CRB. Acho que o Bahia encaminhou muito assim, o acesso nessa rodada. Se no início da 35ª existia uma dúvida por parte da torcida do Bahia muito grande em relação ao futuro do time no campeonato, os resultados da rodada ajudaram muito, assim, desde a derrota do Ituano, o Criciúma no dia anterior, passando Pode também pelo subir empate sábado, do porra. Sport. É. Cara, Um vamos dos lá. dois jogos o Bahia ganha, né? Um dos dois jogos o Bahia ganha. É, Convenhamos, né? e a possibilidade de subir sábado, se você pegar assim, as combinações, você vê que são resultados relativamente comuns. Quinto, É. sexto e Porque sétimo jogam como visitantes.
Isso. Exatamente. Exatamente. O Sport joga como visitante contra o Londrina, né? E aquela coisa, só não pode vencer, empatar os 3 ou perder os 3, né? Empate ou E derrota todos têm deles. jogos contra times que estão ali, né? Eu não acho que o Londrina tem isso. chance nenhuma de acesso. É. Eu acho que o Londrina é jogo desmobilizado, tá? Eu acho que o Ituano é jogo desmobilizado, mas estão ali. É o que eu falei, se o Vila Nova, fora de casa, eu acho que não vai fazer graça para o Bahia, eu obviamente também não acho que Londrina e Ituano em casa vão fazer graça para Sport Sampaio, né? Isso, e tem o Criciúma também que pega o Vasco. E aí tem uma outra combinação também que meio que deixa de lado o Sampaio Corrêa, que é se Vasco e Criciúma eles empatam, e o Sport empata ou perde, o Bahia ganhando já se garante mesmo sem o jogo do Sampaio. E aí tem até aquela questão que o jogo do Sampaio é depois, né? O jogo do Sampaio é 18h30 no sábado também, mas ele começa já no momento que o jogo do Bahia já terminou. Mas existia essa possibilidade do Vasco empatar com o Criciúma, o torcedor do Bahia pode terminar o jogo ali contra o Vila Nova já classificada. É um cenário muito positivo para se classificar até nessa rodada, bem plausível, assim. Não acho que seja uma combinação esdrúxula, não. E aí, como vocês disseram, se não for Até eu diria que até a lógica, jogo... a lógica tá para isso, só que eu acho que são 4 jogos abertos. O do próprio Bahia. Com certeza. 4 jogos abertos. Mas quando a gente chega lá, mais para frente, no Bet Nacional, talvez até eu já tenha esses planos. Você vai ver que eu acho que os favoritismos estão todos pró-Bahia. Tá? Relógio, vai abrir no Bet Nacional que a gente já checa logo isso. Tá? Rapaz, a gente já checa você vai colocar isso. a combinação, bicho? Não. Pô, tá aí. Você vai botar aí, você vai apostar. A chance é essa. Mas relógio tá abrindo. Não fazer isso não, pô. Mas é isso, eu acho que o Bahia termina essa 35ª rodada muito próximo assim do acesso. Sim, O temor do não acesso é natural. E, sobretudo, de uma possível vergonha por ter ficado no campeonato todo. Mas, porra, o time está no G4 desde a primeira rodada, porra. Se o Bahia confirmando acesso, ou seja, são 38. Quem fez foi o Fortaleza, né? Fortaleza, quando foi campeão, ficou nas 38 rodadas. Ficou 38 rodadas no G4, assim, com a 5 rodadas o percentual já era de 90%, acima de 90%. O temor existe porque com isso tudo o Bahia ainda trocou 2 vezes de treinador. Tá? Mas era 90%, chegou a cair, mas caiu para 86%, aí depois já voltou para 90%. Assim. Mas eu digo assim, e com isso tudo ainda trocando em 2 treinadores por falta de futebol. Ou seja, essa falta de futebol resultava num temor compreensível, mas analisando friamente e aceito que o torcedor do Bahia não consiga ser tão frio em relação a isso, porque nessa posição talvez eu não fosse tão frio dessa forma, eu entendo, mas vendo com um pouquinho de desprendimento de fora, era assim, tinha que ser um esforço muito, muito grande, analisando tabela, analisando adversários, analisando a própria resposta que o clube dá de vez em quando. Como deu no Rio Grande do Sul? Cássio, é Fred Figueiredo em 2019, pô. Com medo ali, o time... Não, mas o Sport subiu, Pedro, essa lembrança de Minhoca é válida, porque não sei se tu já acompanhava a gente, mas em 2019, ou pelo menos essa live, esse medo de Fred, o Sport subiu em 2019 perdendo 4 jogos. 4. Perdeu menos que o Bragantino, que foi o campeão. E a Via disse, não, vai dar não sei o que e tal. Não, a pontuação vai ser alta, vai bater 64. Porque até assim, falou isso, você falou aí das chances de classificação, né, que era acima de 90, chegou a 97. O Bahia chegou a ter 97% de chance de acesso. Era um acesso praticamente garantido. E isso foi minando, né? O Bahia passou 5 rodadas sem vencer. Um futebol sofrível em alguns jogos. Até esse primeiro tempo contra o Grêmio, foi muito ruim, assim. Bahia, o primeiro chute a gol do Bahia foi aos 45, foi o lance que originou o escanteio, e desse escanteio saiu o gol. Segundo tempo, não. Segundo tempo, o Bahia fez uma partida bem mais segura. Mas os 2 treinadores do Bahia caíram e ninguém questiona isso, velho. Tipo, isso é muito sintomático, assim, né? O Bahia passou o campeonato inteiro no G4. E as 2 quedas de treinadores são extremamente justificáveis, assim, pelo futebol que o time apresenta. Então, esse temor eu acho bem natural, assim, por parte da torcida, ainda mais considerando que o time parou de pontuar num momento crucial, né? Faltando poucas rodadas pro fim, o Bahia passou 5 jogos sem vencer. Então, o temor, ele realmente aconteceu, e eu seguiria muito temeroso se o Sport não tivesse cedido empate contra o Vasco.
Esse empate do Vasco foi muito totalmente. essencial. Era Tanto é que pressão total. a transmissão da Rede Bahia aqui em Salvador, né? Abriu para o jogo do Vasco contra o Sport, né? Na hora da cobrança do pênalti, para transmitir o pênalti, obviamente. E teve gritos na rua, velho, porque foi praticamente um gol do Bahia ali. Foi praticamente um gol do Bahia. Em termos de tabela, foi mais. O resultado do Sport contra o Vasco foi mais importante para a classificação do Bahia do que o empate contra o Grêmio. Do que é muito mais importante.